Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Helena e como teve uma pessoa que falou, nossa, que saudade de vlogs, eu resolvi vir gravar um vlog pra vocês desse livro que eu tô lendo. Já faz um tempo que eu tô lendo, eu tô na página 105 dele, que é A Dama e a Criatura. A Dama, ninguém menos que Millicent Patrick, que é a criadora da criatura do Monstro da Lagoa Negra, o designer protótipo que a gente vê no filme da década de 50, é feito por uma mulher que foi esquecida e apagada por Hollywood por muitos anos, por muito tempo, tanto que muita gente não sabe quem é Millicent Patrick. E essa aqui é a biografia dela. Deixa eu passar os dados do livro, né? A tradução é da Rebecca Puig. Eu não sei se eu falei certo o nome dela. O livro é escrito pela Mallory O'Meara e é da Dark Side, tá bom? Olha só. Este é o Monstro da Lagoa Negra, gente. Vocês lembram dele, né? Imagino que sim. Millicent Patrick trabalhando na sua arte. A dedicatória é: para todas as garotas que gostam de monstros, mostrem seus dentes a eles. Em um vestido de crepe preto decotado justo ao corpo e usado por baixo de um casaco branco de renda com um colar extravagante, brincos e pulseiras, Miss Patrick, que é de ascendência alemã e italiana, parecia ela mesma mais uma ilustração de moda do que a criadora de monstros bizarros. Solteira, ela admite não estar em nenhum romance no momento. Porque eu deveria me preocupar com os lobos de Hollywood, ela murmurou. Eu estou feliz com os meus monstros. Millicent Patrick em uma entrevista com a jornalista Jane Corby para o Brooklyn Daily Eagle, dia de São Valentim, em 1956. Mais uma ceninha aqui do Monstro da Lagoa Negra. Eu, particularmente, eu sou apaixonada, tá, por este filme. E uma curiosidade, o Guilherme Del Toro também, A Forma da Água foi uma releitura, é uma adaptação de um livro, mas também é uma releitura do Guilherme Del Toro com o Monstro da Lagoa Negra, porque ele torcia pro monstro ficar com a mocinha do filme. Quando a Millicent Patrick estava trabalhando no Monstro da Lagoa Negra, já na introdução nos é contado que ela ia para muitas áreas de divulgação. Naquela época, na década de 50, não tinha o nome de todas as pessoas que trabalhavam na produção do filme, o que é um problema. Hoje em dia a gente tem tipo 10 minutos de pós-créditos com o nome de todo mundo que trabalhou lá. Naquela época não tinha, muito menos se você era uma mulher. Mas ela era uma mulher extremamente talentosa e ela ia nessas divulgações, nesses encontros do filme. E o produtor-chefe, o diretor da oficina de maquiagem, Bud Westmore, ficou com ciúme de toda a atenção que a Millicent Patrick estava passando. E ele ficou, tipo assim, com raiva dela, porque mesmo que o nome dele fosse o único nome que aparecia nesses pós-créditos, ele não suportava que a Millicent Patrick tinha tanta atenção. Então ele destruiu a carreira dela, demitiu ela e fez com que ela nunca mais conseguisse trabalhar em maquiagem ou qualquer outro projeto de monstro, assim. Ela nunca mais trabalhou com qualquer design para o cinema por causa deste homem. Vocês têm noção do ódio, assim, que dá? Tipo, assim, um ego masculino, ele é tão frágil que ele precisou destruir uma mulher que nem era vista nos créditos, o nome dele era o que aparecia. Ele assinava como produtor, mas mesmo assim o ego dele era tão ferido, tão frágil, tal qual uma calcinha de renda, que ele precisou fazer tudo isso com ela. E a Mallory, ela também trabalha com produção de filme. Ela é uma mulher que é aficionada por filmes de horror. Ela encontrou a Millicent Patrick fuçando na época que ela assistiu o filme pela primeira vez, porque ela também não sabia da existência da Millicent Patrick. E aí ela começou a fuçar um pouco mais a vida dela. E aí um amigo dela, que é editor, falou: por que você não escreve um livro sobre? Só que ela descobriu que é extremamente difícil encontrar qualquer história da Millicent Patrick. Ela teve que cavar muito, porque ela quase foi apagada, assim. Não só de Hollywood, mas anteriormente, porque a Millicent Patrick não se chama de verdade Millicent Patrick. Ela trocou o nome dela. E ainda na introdução ela fala assim: nós somos
Tantas mulheres compartilham dessa experiência, mulheres de todas as profissões. Nós somos ignoradas, assediadas sexualmente, desvalorizadas, plagiadas e insultadas dentro e fora do espaço de trabalho. Tais circunstâncias se tornam piores se você for uma mulher que integra uma minoria racial, uma mulher queer, uma mulher deficiente, uma mulher transexual ou, pior ainda, se você for uma combinação de alguma dessas características. E é a realidade até hoje. Na década de 50 era assim e ainda é o que acontece. Ela inclusive relatou que vários momentos que ela estava trabalhando em produção de filme, se ela foi perguntado a ela, na maior naturalidade do mundo, se ela estava dormindo com o diretor do filme para estar trabalhando ali, porque ela não era basicamente vista como capaz o suficiente de trabalhar naquele lugar, e sim porque ela estava dormindo com alguém. E isso é tão comum acontecer com mulheres que é ridículo. E ainda na parte de designer e maquiagem, ela conta uma parte aqui na introdução. Em 1981, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas finalmente criou uma categoria no Oscar para melhor maquiagem. Rick Barker recebeu o prêmio inaugural por sua lendária criação nos efeitos especiais de um lobisomem americano em Londres. Realmente, a transformação do lobisomem em um lobisomem americano em Londres é bizarramente foda, assim, ó. Meu Deus! Desde então, no decorrer das estatuetas concedidas nessa categoria, o Oscar premiou mais ou menos o dobro de homens em relação ao número de mulheres, além de os homens terem sido indicados 3 vezes mais. Na verdade, essa é uma proporção bem impressionante quando consideramos que na categoria de melhores efeitos especiais, efeitos digitais integrados às imagens filmadas live action, as mulheres foram indicadas apenas 3 vezes desde 1939. E apenas uma ganhou, Sarah Bennett, por Ex Machina. Essas mulheres também são, em geral, brancas. Os 2 prêmios honorários concedidos nessa categoria foram dados a homens. Então, assim, mulheres continuam sendo diminuídas, apagadas no cinema e nas premiações. E a Millicent Patrick foi a prova viva do que pode acontecer nessa indústria. E eu tô falando de cinema e de indústria cinematográfica porque é o foco do livro, tá, gente? Porque, assim, mulheres são apagadas constantemente das histórias e de tudo que podem ser apagadas, porque mulheres não podem estar acima de homens nessa sociedade que vivemos. Eu não concordo com esse pensamento, óbvio. Isso é só um comentário de como as coisas acontecem hoje em dia e acontecem há muitos e muitos e muitos anos. E a gente tenta quebrar esta roda há muito tempo. O pai da Millicent Patrick, ele era um engenheiro. Então, ele era um engenheiro muito ambicioso e com um temperamento muito difícil, extremamente rígido. Ela não podia namorar, ela tinha que usar roupas extremamente neutras, fechadas, nada que demonstrasse qualquer coisa de feminilidade e chamasse a atenção. E era muito, muito rígido mesmo a criação dela e dos irmãos. E ele trabalhou no castelo de Hearts, acho que é isso. No castelo de Hearts, que era um cara milionário, bilionário, tipo assim, um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, que ele criou um castelo maior, e ele tinha, tipo assim, ele tinha um castelo num terreno que era maior que a Disney, maior que o espaço da Disney, para terem noção do tamanho da propriedade. E esse cara era fissurado por animais, ele tinha muito zoológico e talvez foi um dos maiores zoológicos do país naquela época. Enfim, ele trabalhou com esse cara e tal, e depois ele foi demitido por causa que esse cara, o chefe dele, né, o chefe de obras dele era uma mulher. E o pai da Millicent Patrick não suportava receber ordens de uma mulher. Então eles tinham muito atritos. E aí eles tiveram que se mudar pra Califórnia. Se eu não me engano é Califórnia. Califórnia. Então a Millicent Patrick, ela ficou mais próxima de Hollywood. E aí ela entrou numa escola de artes. E que tinha uma mulher muito foda, que era a Nelbert Cunard, que
que a Mallory, né, fala assim no livro. Existem poucas mulheres com uma influência e reputação tão grande no sul da Califórnia como Nelbert Cunard. Eu não sei se estou falando o nome dela certo, tá? A pessoa-chave que conectou toda a arte americana no século XX. Ela era, como dizem, fodona. Apenas um ano depois de as mulheres receberem o direito ao voto, ela abriu sua própria escola de artes no sul da Califórnia e logo a transformou em um instituto com reputação internacional, alcançando o renome de formar artistas de qualidade. Aí, você pega ela, Millicent, entrando nessa escola, e ela fazia várias coisas de tipo assim, tentando conversar com os professores de reduzir o salário para conseguir chamar outros professores renomados e trabalhar muito a arte com os alunos. E, inclusive, no panfleto da propaganda da escola, era assim: se seu filho ou filha demonstra inclinação para a arte, faça-o estudar para se tornar um artista proficiente. Então o sucesso vai se resolver sozinho. O sucesso da sua própria felicidade espiritual e o sucesso de ser capaz de interpretar e expressar sua arte com técnica e tranquilidade. É preciso ser mais do que sonhador e poeta para ser artista. É necessário aprender as regras fundamentais e o uso das ferramentas da sua arte e trabalhá-las com inteligência. A Cunard School of Art já ajudou vários estudantes a se tornar artistas de sucesso internacional porque não usa atalhos sobre os fundamentos do treino da arte. Aí a gente vai chegar num capítulo que, assim, eu não sei se vocês sabem, tá? Não sei se vocês sabem quem é o Walt Disney. Mas naquela época, o Walt Disney era ninguém. Ele tinha criado o Mickey Mouse e tinha feito algumas animações. E ele estava procurando alguém para fazer mais animações. Ele estava procurando artistas para fazer mais animações. O problema é que ele não tinha um puto para pagar esses artistas. Só que a moça ali, né, aquela professora, ela fez um acordo. Tipo assim, tá bom, eu aceito não receber nada e dar os meus alunos para trabalhar com vocês. E foi assim que a Millicent Patrick começou a trabalhar pro Walt Disney. E aí, gente, papo vai, papo vem, se criou o filme da Disney, extremamente famoso até hoje. Eu não sei se tem a data aqui, em 1941 foi feito Fantasia, aquele filme da Disney com o Mickey, com um chapeuzinho e que tem música clássica e é uma coisa meio psicodélica com hipopótamos dançando. E a gente também vai ter o Chernabog, que é um demônio. Tudo isso a Millicent Patrick participou. Ela foi uma das animadoras desse filme. E aqui tá uma prova de um desenho de habilidades da Millicent Patrick, mostrando como ela conseguia desenhar movimentos. E gente, essa mulher era maravilhosa, ela era muito foda. E aí, tudo isso, a Mallory, né, que é a escritora dessa biografia, ela teve que ir até aquele castelo do Hards para descobrir um dos funcionários que conhecia algumas coisas, que conhecia o pai da Millicent, para saber para onde ele foi e o que aconteceu com a família. Ela chegou aí para Califórnia, aí tentou falar com as pessoas da Disney e obviamente não conseguiu. Aí por um acaso conheceu uma mulher que trabalhava lá, que conhecia um historiador da Disney, só que também não sabia quem era Millicent Patrick, só que ele sabia de uma mulher que estava escrevendo um livro sobre as animadoras da Disney, todas as mulheres que já participaram nas animações da Disney, que o livro inclusive se chama Ink and Paint, The Woman of Walt Disney Animation. E é um livro que, inclusive, estou muito interessada. Então, assim, vocês têm noção do rolê todo que essa é a escritora, que a Mallory, tem que fazer para conseguir escrever um livro sobre uma pessoa, sobre uma mulher foda pra caralho, de Hollywood,
que participou de Fantasia, que até hoje, pelo menos até 2018, que era o livro, que foi onde o livro foi escrito, era o filme de 22ª maior bilheteria de todos os tempos. Vocês têm noção? Esse barulho aqui é meu gato, tá? Vocês têm noção disso? Tipo assim, é um puta filme, é um sucesso absurdo que ela participou. O Monstro da Lagoa Negra é um dos monstros mais clássicos da Universal e ela foi apagada. Então assim, esse livro tá me deixando surtada, inspirada, maravilhada, com muito ódio no meu coração, mas ele é muito bem escrito. E assim, eu não consigo parar de ler sobre essa mulher e eu tô cada vez mais apaixonada. E provavelmente eu vou aparecer com uma tatuagem dessa mulher daqui a pouco, gente. É isso. Quando eu ler mais, eu volto aqui pra contar pra vocês. Porque é muita coisa, é muito foda. Tô apaixonada. Gente, eu juro. Eu li tanto de um dia pro outro. Sério. Eu já tô na página 213 e eu acho que eu tava muito atrás antes. Olha só uma coisa. A minha camiseta. Totalmente premiada, gente. Totalmente premiada. Meu Deus, eu tô muito feliz por essa mulher. Deixa eu arrumar aqui. Bom, deixa eu achar primeiro onde é que eu parei pra conversar com vocês, né? Porque eu não tava conseguindo parar pra gravar. E aí eu tenho que ver certinho onde eu parei aqui. Ah, tá. Da coisa de arte, que ela foi trabalhar na Disney, eu já falei essa parte, e ela trabalhou em Dumbo, se eu não me engano, também, e Fantasia. E ela também trabalhou na sequência do Chernabog, aquele vilão do filme Fantasia e tal, ok. Aí, ela... O que acontece? A gente tem o termo que é intervalista. Que acontece, né? O que é uma intervalista? Depois que os animadores chaves desenham os frames chaves, as principais posições de uma cena, os intervalistas desenham os frames entre eles. Normalmente aqueles que dão a ilusão de movimento. Apesar de suas afirmações posteriores, que a Millicent fala que ela foi a primeira mulher animadora da Disney, né? Pelo menos a Millicent, ela foi uma das primeiras mulheres, não a primeira. Porque teve outras mulheres que trabalharam no mesmo momento que ela na Disney. E aí, ela largou o trabalho de efeitos para se dedicar completamente na Disney. Acho que foi em Fantasia ainda, se eu não tô errada. Acho que foi em Fantasia. E aí ela participou de Dumbo também. E aí, gente, vocês não têm noção do que acontece. Nesse trabalho, ela conhece um cara que se torna um cara que ela, tipo, gosta muito. E que era o Paul Fitzpatrick. Ele também trabalhou com a Millicent na Disney e tal. Ele também era um dos animadores. E aí, ele era casado. Isso fez com que a família da Millicent ficasse ainda mais puta com ela, porque eles não gostavam da vida que a Millicent levava. Eram completamente contra. Eu já falei pra vocês que eles tinham uma educação muito rígida, então eles cortaram relações com a Millicent. E aí, o Paul era casado. O problema é que o Paul era casado com uma mulher que a gente não sabe o nome. E aí, ela tava grávida. E ela descobriu desse caso e pediu para a família da Millicent convencer a Millicent a parar de ver o Paul. E o Paul também não quis parar de ver a Millicent e a Millicent não quis parar de ver o Paul. Daí, ela a esposa do Paul tirou a própria vida enquanto ela estava grávida. Isso é muito pesado. Eu fiquei assim, de boca aberta. E uma coisa que a Mallory fala nesse livro que torna a Millicent uma pessoa humana. Porque a gente tem uma mania de colocar nossos ídolos num patamar de deuses, né?
E na verdade não, eles são humanos, eles cometem erros, e a Millicent era uma pessoa humana que cometia erros e que tinha uma vida amorosa completamente desastrosa, assim. A gente depois vai ver que teve outro relacionamento que acabou com tragédia. Ela também teve participações como atriz, normalmente figurantes, porque ela era uma mulher muito bonita e chamava muito a atenção. Então ela teve o primeiro papel como ninfa da água na comédia romântica Viver Sonhando, lançada em 1948. Ela é vista rapidamente em uma fila de mulheres em um espetáculo de uma feira em Coney Island. Naquele mesmo ano, ela apareceu no musical A Canção Prometida, dirigido pelo irmão de William Howard, como a mulher do Clube Dorsey. E ela também foi a moça vestindo preto em Thunder in the Pines. A carreira dela como atriz havia iniciado. E ela tinha muito orgulho dessa carreira de atriz, apesar da Mallory admitir que ela não era muito boa atriz, não. Ela era um pouco mais travadona, assim, nos diálogos e tal. E isso até trouxe uma dor pra Mallory assumir que, tipo, a ídola dela não era boa em tudo que ela fazia. Mas ela sentia muito, muito orgulho na questão da atuação. Ela se relacionou com o Frank, que era o Frank era um dublador talentoso que teria sido famoso se tivesse vivido em uma época em que os dubladores são reconhecidos e creditados. E aí eles estavam, tipo assim, muito apaixonados um pelo outro. Ele era recém-divorciado e tal, só que aí eles não deram certo. E a questão é que semanas depois de que ela deixou dele, na noite do dia 2 de setembro, 2 amigos de Frank receberam uma ligação dele dizendo que precisavam ir até a sua casa buscar algo que estava no banco da frente do carro. Quando chegaram, mais ou menos uma hora depois, eles os encontraram morto no banco em seu conversível estacionado na garagem. O motor estava ligado e o cano de aspirador de pó estava acoplado no carburador, levando a fumaça para dentro do carro. Perto da mão dele havia uma foto de Millicent. O único bilhete encontrado naquela noite estava endereçado ao produtor e apresentador de rádio Vandals Atos, amigo de Frank. Por favor, pegue as chaves da casa e do carro com Mildred. Eu não quero que ela tenha tempo de bagunçar nada. No testamento de Frank foi encontrado e enviado para a autentificação. Parte dele se dirigia pessoalmente a Millicent. Para Mildred, eu deixo absolutamente nada, exceto o prazer que ela vai ter de saber que agora não precisa decidir se sou ou não bom o suficiente para ela. Pesado, gente. Pesado, assim, ó. Pesadíssimo. As duas primeiras relações, assim, sérias que a Millicent tem, pelo menos que é citado nesse livro. E, assim, traumatizante, pelo amor de Deus. Mas, pelo menos, a Millicent, ela tinha amigos que apoiavam muito ela. Ela fala, a Mallory fala aqui: eu sei como deve ter sido a Millicent ter parentes que não apoiam sua carreira. Não existe outro sentimento. É uma droga. Mas também sei o quão incrível é ser amada por um grupo de pessoas que entendem e se importam com você sem ter nenhuma obrigação familiar em fazer isso. E realmente, os amigos que viram família pra gente é tudo, né? Bom, aí a gente entra na criação, começando na criação dos monstros. E nessa época a gente já tinha a Universal, né, com os monstros e tal, com Hollywood. E aí começou-se a criar uma questão de maquiagem e design no cinema. E nisso surgiu o George Westmore. Esse sobrenome Westmore virou um sobrenome, assim, de uma elite da maquiagem em Hollywood, basicamente. Que é o pai de Bud. O Bud é o cara que apagou Millicent futuramente neste livro, né, da história de Hollywood. Ele era um cabeleireiro britânico que imigrou para os Estados Unidos no começo do século XX. E ele era ótimo também em maquiagem, mas ele fazia milagres em perucas. Então, a partir disso, ele começou a ficar muito, muito famoso, porque ele começou a trabalhar como freelancer
nisso. E aí ele se tornou um titã da indústria, tipo assim, parental, porque ele teve 9 filhos com a primeira esposa e 7 sobreviveram. E todos eles chegaram a criar um império de maquiagem que dominaria a era de ouro de Hollywood. Então, assim, todos da família eram envolvidos nisso, em algum estúdio em Hollywood. Cada um dos filhos iria futuramente chefiar o departamento de maquiagem de um grande estúdio de Hollywood. Paramount, Universal, Warner Brothers, 20th Century Fox e também alguns que não existem mais, como RKO, Eagle Lion, Selznick, First National e uma dúzia de outros. Na Hollywood da metade do século, eles eram o nome mais influentes e conhecidos do mundo da maquiagem, tanto nas telas quanto fora delas. Então, assim, a importância dessa família virou ridícula, assim, virou absurda. E aí, a segunda geração, né? O George é o primeiro dessa geração e o segundo são os filhos dele. Era conhecido e influente em Hollywood, mas não apenas pelo trabalho. Entre os 6, eles casaram 18 vezes, ganharam e perderam muitas fortunas e sofreram com alcoolismo e vício em jogo. Você imaginaria que, com todo esse poder e fama à disposição, os irmãos iriam se juntar e formar um fabuloso e famoso Megazord da maquiagem. Pelo contrário, a família estava dividida por inveja e traição, até mesmo com o próprio pai. Eles eram impiedosos quando se tratava de trabalho de prestígio. Em 1931, deprimido e sentindo que os feitos dos filhos estavam ultrapassando os deles, George Westmore tirou a própria vida ao se envenenar com mercúrio, sofrendo durante 4 dias até falecer. Então, assim, gente, esse pessoal de Hollywood, ele é um pouco assustador o nível de insanidade que eles são, até aonde, assim, eles vão por poder. É muito, muito maluco. Mas ela começou, né, a procurar sobre mais da Millicent. E então ela conseguiu encontrar alguns arquivos sobre o Monstro da Lagoa Negra especificamente. E a Millicent foi a primeira mulher a trabalhar no departamento de maquiagem de efeitos especiais por conta do Butch. Ela foi a primeira a quebrar aquela barreira e entrar para o clube do Bolinha. Infelizmente, durante o tempo que passou na Universal, ela foi a única mulher a trabalhar nisso. O que é uma desgraça isso. Inclusive, esse filme, esse livro, a Mallory fala muito sobre a questão do machismo, da misoginia e de como as mulheres são caladas e são deixadas de lado, menosprezadas e sempre vistas como você tá dormindo com quem pra ter esse trabalho, porque você não é capaz de fazer isso. E não, gente, mulheres são muito capazes de fazer isso. Engraçado que quando esse livro foi escrito em 2018, era uma época mais ou menos que tinha um rolê do Me Too, aquela campanha Me Too nos Estados Unidos. Eu acho que é nessa época ou até um pouco antes. Mas enfim, tinha um burburinho, tinha uma campanha dessas contra machismo e tal, e muitas pessoas deram nota baixa pro jeito que a Mallory escreveu esse livro, por conta de todas as observações feministas que a Mallory faz. Tipo, falando assim, isso parece mais uma cartilha do Me Too e não sei o que, tipo, mano, vai tomar no cu, sabe? Isso é uma coisa social, é um problema social e mundial que todas as mulheres passam, então, tipo, pra ouvir. É o mínimo que você faz. Aí ela fala, quando ela começou a remexer nos arquivos, né, do Monstro da Lagoa Negra, ela fala assim: eu estava tão feliz de poder ver ao vivo todo esse material em vez de olhar as fotocópias de Tom Weaver. Eu duvido que ele ou qualquer outro pesquisador homem teria pensado sobre isso, mas para mim era difícil não notar que todos os membros da equipe eram homens. Os produtores, os roteiristas, o diretor, o fotógrafo, o compositor, o decorador do set, o editor e o diretor de arte. E assim por diante. As únicas mulheres mencionadas eram a heroína do filme, Julie Adams e Millicent. Até ler sobre elas era frustrante. Existia um memorando para garantir que o famoso maio branco que Julie usou no filme fosse desenhado de acordo com os regulamentos de censura, nessa época tinha o Código Reis, mas que ainda assim mostrasse o máximo de pele possível. Eu revirei meus olhos com tanta força que fiquei com medo que eles ficassem presos no meu lobo frontal. Imagina, gente, você tá lá trabalhando e tem uma observaçãozinha num papel falando assim: a gente tem que cuidar da censura, mas
deixe ela o mais desejável possível, vamos sexualizar o máximo essa atriz. E então ela começou a trabalhar, né, em design de efeitos especiais, maquiagem e efeitos especiais. Eu acho que o primeiro que ela trabalhou foi A Ameaça Veio do Espaço, se eu não estou errada. A Millicent, ela trabalhou na criação da criatura, e eles usaram um mecanismo de 3D. Depois teve aqueles filmes de O Médico e o Monstro, Abbott e Costello encontraram o Homem Invisível, Abbott e Costello encontraram não sei quem. O Abbott e Costello encontraram milhões de pessoas. E aí, aconteceu um problema que a mãe da Millicent morre em 1951, aparentemente, mais ou menos, a mãe da Millicent morreu. Não foi suficiente para ela e o pai voltarem a se falar direito, inclusive a irmã também menosprezava muito a Millicent. Todo mundo da família menosprezava muito a Millicent, então ela ainda tinha pelo menos os amigos dela, o que era muito bom. Mas ainda o pai da Millicent, ele teve problema com todos os filhos. Só que ele conseguiu fazer as pazes com a filha e ele virou um ótimo avô. Mas com a Millicent ele nunca conseguiu retomar isso, assim. E aí começou uma grande discussão para como criar o monstro, né, da Lagoa Negra e os seus aspectos e como vai ser o roteiro e tudo mais. A Millicent, ela não esculpiu a armadura do monstro da Lagoa Negra. Ela desenhou. Ela era uma designer. Ela não era uma engenheira, deixando bem claro aqui. Ela não pegava e criava na mão dela. Ela desenhava como tinha que ser feito. E aí alguém, um escultor, um engenheiro, outra pessoa, produzia o que ela desenhava. Inclusive aqui mostra ela desenhando. E foi incrível, assim. Inclusive a Julie, que faz, né, a mocinha do filme, ela é uma das únicas mocinhas desses filmes que ela é uma mulher inteligente. Ela não é só um corpo ali, ela não é só uma coisa para ser sexualizada. Ela tem a história de ser inteligente por trás disso. E isso é uma coisa muito importante. Monstro da Lagoa Negra é um filme muito icônico dos monstros da Universal. E pra mim é um dos meus favoritos. Óbvio que eu acho que a Noiva Frankenstein é maravilhoso. O Frankenstein também, Drácula. Mas esses são sempre uma mocinha para pensar em elas. Tipo, a Noiva do Frankenstein foi feita exclusivamente para a criatura. Ela nem teve nome. Tudo bem, a criatura de Frankenstein também não tem nome. Mas a gente começou a chamar de Frankenstein. Tanto que é um erro, né? Não existe Frankenstein ser a criatura. Mas sim quem criou a criatura. Mas a noiva de Frankenstein é a noiva do monstro. E ela também não tem nome. Mas o Frankenstein ali a gente já vê como um monstro. Mas ela não tem nada. E várias outras mulheres nos filmes de horror eram colocadas só ali para ser alguma coisa para um homem. E ela não. A Julie ali, ela tá sendo uma cientista. E isso é muito diferente do que se esperava daquela época, principalmente, assim. Então, eu já sei o que acontece, né, com a Millicent, mas eu não sei, assim, o resto, né, depois que ela é expulsa do filme e de tudo mais, eu não sei mais o que acontece. Mas essa biografia é maravilhosa, assim, eu já passei da metade e a Mallory escreve de um jeito muito bom. A tradução da Rebecca é maravilhosa, flui muito bem. Então, assim, pra quem gosta de horror, pra quem gosta de Monstro da Lagoa Negra, ou só quer conhecer mais mulheres muito fodas, esse livro da Dark Side é incrível. Eu volto depois que eu terminar mais, tá? Primeiramente, gente, antes de mais nada, eu queria só deixar registrado que hoje é dia 23 de janeiro e hoje Fernanda Torres foi indicada a melhor atriz por Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui está concorrendo a melhor filme estrangeiro e melhor filme no Oscar, que é Brasil, acima de tudo, caralho. Nossa senhora, que coisa linda, eu tô muito, muito feliz. Meu Deus do céu, eu tô
explodindo de alegria. E eu só queria falar isso antes de continuar falando sobre a dama e a criatura, falando sobre a vida de Millicent Patrick com vocês. Bom, aqui eu tô na parte em que ela já começa a ser mal vista pelo Bud West ou alguma coisa, eu já esqueci o sobrenome daquela criatura, porque ele ficou com inveja, né, do sucesso que ela tava fazendo. Porque ela saiu, né, em tipo, campanha pelo filme e tal, e dava entrevistas, mais ou menos um mês aí, pelos Estados Unidos, pra falar da criatura, pra falar do design, mas em nenhum momento ela colocou o design da criatura como obra dela, só dela. E porque ela era muito bonita, então eles queriam usar ela como garota propaganda. E o cara não gostou, o Bud não gostou. E aí a Mallory fala assim: ele não culpava as publicações, o editor ou mesmo o entrevistador por imprimir uma história que desviava da versão aprovada pela Universal. Bud culpava Millicent. Apesar de ela ser cuidadosa, vigiada por um acompanhante da empresa em cada uma de todas as entrevistas que dava, não importava qual formato de mídia, Bud assumia que não só era culpa de Millicent, como ela estava fazendo de propósito. Para Millicent, sua turnê promocional pelo país parecia uma trilha de uma estrela em ascensão. Para Bud, parecia um incêndio impossível de controlar. O maior medo da carreira dele era real. Sua maior fraqueza estava sendo exposta para o mundo, ou pelo menos era isso que ele pensava. É Westmore, o sobrenome dele. Na cabeça de Bud, Millicent estava tornando motivo de piada e roubando o que era dele por direito. Ela estava recebendo créditos pelo trabalho dele. Ela estava aproveitando a fama que ele deveria estar aproveitando. Ela mentiu quando prometeu dar o crédito a ele. Ela mentiu e depois foi embora para agarrar a chance dela. E ela precisava ser punida. E realmente ela tinha prometido que ia seguir um script, né? E ia dar os créditos a ele. E foi o que ela fez, na verdade. Só que ele não viu dessa forma, porque o ego de um homem, ele é muito frágil, ele não pode ser tocado, gente. Vocês têm que entender que ele precisa ter tratado com muito carinho, porque, meu Deus, ai de alguém que fosse melhor que ele, principalmente se esse alguém é uma mulher. Uma coisa que eu gosto muito desse livro é que ele também tem várias reflexões feministas, e isso é sensacional, assim. E aí o time de publicidade, os diretores, todo mundo percebeu que ele estava revoltado, e ele começou a, tipo assim, mostrar suas garrinhas, e as pessoas perceberam que ou ele ia demitir a Millicent, ou ele ia fazer da vida dela um inferno se ela continuar trabalhando ali. Então eles tentaram, tipo assim, mostrar pra ele que ela não tava fazendo nada disso que ele tava pensando que ela tava fazendo. Só que não adiantou. Não adiantou de nada, na verdade. Ele continuou. E assim que ela chegou de volta dessa turnê toda do filme, ela foi demitida. Ai, gente, sério, que ódio de homem. Olha só. Millicent pousou de volta em Los Angeles depois de quase um mês longe. Ela estava finalmente em casa para se recuperar do turbilhão da imprensa. Todo o entusiasmo pelo futuro que ela sentia e o orgulho que resplandecia pelos seus feitos foram destruídos assim que Millicent foi comunicada pelo estúdio que não trabalharia mais para a Universal. E ela ainda estava trabalhando em outro filme que agora me fugiu o nome. Que era... Cadê? Tá aí, não. Escrevi em algum lugar? Não. Eu tava trabalhando no design de outro filme, mas assim, não foi o suficiente, porque o Bud fez com que ela não trabalhasse mais. E aí, pra fechar, ela não revidou, né? Ela aceitou a remoção do departamento de maquiagem com graça que era esperada das mulheres do seu tempo. Não houve nenhuma invasão no escritório de Bud. Não houve nenhuma carta raivosa ou ligação para os executivos na Universal. Nenhuma conversa com a imprensa. Ela acreditava que não havia muito o que fazer. Millicent foi removida do time de desenvolvimento de Guerra entre Planetas, que era isso que ela já estava.
Ela não foi creditada pelas ilustrações no Westmore Beauty Book. Sangue Rebelde e Guerra entre Planetas seguiram em produção. Não, ela não foi creditada pelas ilustrações do Westmore Beauty Book. Aí, depois, Sangue Rebelde e Guerra entre Planetas seguiram em produção, ainda usando os designs de maquiagem, penteado, figurino e monstros que ela havia ajudado a criar. Ela nunca mais trabalharia por trás das câmeras em Hollywood. Com Millicent fora do departamento de maquiagem da Universal, Bud estava livre para espalhar para o mundo o que havia criado a criatura. Um mito que persistiria por décadas, já que ele era um Westmore bem relacionado. Isso significava que Millicent não seria mais bem-vinda na maioria dos departamentos de maquiagem. Nessa época de Hollywood, desentender-se com a mais famosa dinastia de maquiagem era um golpe devastador na carreira. Bud continuaria seu reinado na Universal durante anos. Enquanto isso, a vida de Millicent estava prestes a ter outra reviravolta dramática. E aí eu não continuei mais a ler, mas assim, dá pra sentir, né, que este homem é intragável, gente. É insuportável este homem e eu nem sei a cara dele, na verdade. Não aparece aqui. Que bom que ela não botou uma foto do Bud aqui, porque eu ia ficar revoltada, mas... Mano, que bicho, cara. Namoa. Ai, que raiva que dá. Nossa, dá muita raiva. Eu sinto muita raiva no meu coraçãozinho, às vezes, assim, dessas situações. E da impotência que é. E como muita coisa mudou, mas como muita coisa também ainda continua. E às vezes o futuro assusta, né? Porque olhando o mundo como a gente tá hoje, as coisas que a gente anda vendo e como as redes sociais estão trabalhando e estão caminhando para serem trabalhadas futuramente, é assustador. E quem são os primeiros afetados? Mulheres e minorias de gênero, minorias sexuais, LGBTs, cara, pessoas negras, apavorante. Porque isso é só, tipo assim, isso que aconteceu com a Millicent é só um pequeno aspecto da vida em sociedade que a gente tem até hoje. Não, tipo assim, mudou algumas coisas, sim, óbvio que mudou algumas coisas. Tem 70 anos de lá pra cá. Mudou algumas coisas. Mas mudou pouco. Para 70 anos, assustador olhar o presente e olhar o possível futuro de agora. Assim, às vezes dá vontade só de ser alienada, sabe? E não saber nada do que tá acontecendo. Pois é. Volto depois. Bom, gente, eu cheguei na finalização de A Dama e a Criatura. Faz um tempo, na verdade, só que eu não consegui vir aqui gravar pra vocês a finalização. Então, assim, eu não consegui postar antes, né, o que aconteceu. Depois que a Millicent, ela saiu da Universal, eu acredito que eu já tenha falado isso pra vocês, ela teve... A Millicent, ela nunca falou mal em público, né, do Bud Westmore, apesar de tudo que aconteceu. E foi até pra Mallory um pouco difícil de aceitar, assim, a situação toda. Ela ainda desenhava, apesar de não fazer nenhum trabalho mais, assim, ela continuou a ter o hábito de retratar estrelas do filme nos sets de filmagens. E aí a Mallory, ela encontra a Lawrence Green, que é a sobrinha da Millicent, e ela consegue um encontro. A Lawrence foi super prestativa pra ela e ela deixou, tipo assim, a Mallory ver todas as recordações que a menina ainda guardava, que a mulher, no caso, guardava da tia. E era uma tia que ela era muito ligada, apesar da mãe, né, ter cortado relações com a Millicent há muito tempo, por conta de toda a questão da família que eu já falei. Ela gostava muito da Millicent e no final da vida dela, elas ficaram mais próximas. Tipo, a mãe meio que não impediu os filhos de terem um certo contato com a tia. E a Millicent morreu em 1992. A Mallory até achou que ela podia ter uma mínima chance de estar viva, porque ela teve dificuldade de saber onde a Millicent foi enterrada, porque a Millicent não foi enterrada, ela foi cremada, na verdade, e
foi jogada às cinzas em São Francisco, se eu não tô errada, agora eu não lembro direito. A Millicent, ela ficou indo e voltando, né, num relacionamento com o Lee, e ela também teve um amigo dela, que foi, assim, um grande amigo mesmo, e ele morreu, e isso foi um baque muito forte pra ela, assim, que decaiu muito da doença dela, se eu não me engano, era Parkinson. Depois que a Millicent ela saiu da Universal, eles continuaram recebendo cartas pra lá. O Bud recebia as cartas, mas normalmente eram endereçadas a Millicent. E muitas delas ele nem entregou a Millicent, mas era sempre elogiando muito o trabalho dela como designer. E depois que o Bud morreu, ela começou a falar mais que ela era a autora da criatura. Só que isso não foi o suficiente para ter tanto impacto na época para as declarações do Bud, que todo momento, enquanto ele estava vivo, de falar que ele era o único responsável pela sua criação, ele falava. Outra coisa que a Millicent não fazia, ela não se envolvia muito politicamente nas questões dos Estados Unidos. Então, assim, dos direitos humanos e tal, o Nixon, a guerra do Vietnã, ela nunca foi muito envolvida. E nessa época mesmo, da época do Vietnã, ela passou muito tempo reclusa. Então ela não se envolvia realmente nessas questões políticas do país. Teve uma época que a Millicent, ela voltou a visitar aquele Hearts Castle, que ela viveu por muita parte da infância, que o pai ajudou a construir, né? Lembrem que eu falei isso. Mas não existia nenhum registro que o pai dela tinha trabalhado lá. E ela ficou muito surpresa com isso. E eu acho engraçado porque, assim, o pai dela foi de alguma forma apagado e depois ela trabalhou para que o pai dela fosse reconhecido por esse trabalho. Apesar de ainda hoje, se tu for fazer turismo, não é falado, a não ser que você ache as pessoas específicas, como a Mallory comenta aqui. Mas ela também, né? O trabalho dela, ela também foi apagada. Meio que bizarro pensar em tal pai, tal filha, aconteceu a mesma parada. Em, obviamente, motivos completamente distintos. Mas a coincidência tá ali. E depois ela se casa, né, com o Lee. Na verdade, o Lee é o último relacionamento bem sério que ela tem. É um relacionamento ioiô de altos e baixos, mas ele morre e aí ela nunca mais se envolve realmente sério com alguém. E aí e é nesse momento que ela tenta, mais ou menos, a reconciliação com a família. Com a irmã ela consegue mais ou menos, mas é com os sobrinhos que ela mais consegue, principalmente a sobrinha Lawrence, que é com quem fica as memórias da Millicent. Aí, aos 82 anos, Millicent estava vivendo confortavelmente e ainda tinha sua essência. Um dia, Gwen queria ter certeza de que Millicent estava com seus negócios em ordem. Então chamou um advogado para vir falar com a tia em particular. Eu acho que eu falei Green antes, mas é Lawrence Gwen. Quando chegou, ele era um cavalheiro alto, bonito e mais velho, e Millicent ficou imediatamente animada. Quando Gwen estava saindo da sala, ele perguntou quantos anos Millicent tinha. Ela olhou bem nos olhos e disse: "Tenho 60 anos, querido." Gwen ficou boquiaberta quando Millicent lançou o olhar para ela, o melhor olhar de fecha-boca que conseguiu com seu Parkinson. Gwen disse: "Por favor, querida, se você tem 60 anos, eu tenho 35. O que fez Millicent rir. O médico sabia que ela não queria ir para um hospital, mas ela estava muito debilitada e ela precisaria ir no hospital. Então ela foi para uma clínica de cuidados, na verdade, em Roseville, na Califórnia, próximo à casa da sobrinha. No dia, todas as manhãs e todas as noites, Gwen a visitava na clínica. Mas estar longe de casa esgotou um pouco o ânimo de Millicent, um pouco o ânimo que a Millicent ainda tinha. Nem 2 semanas depois, ela começou a partir. Ai, meu coração. No dia em que Millicent morreu, Gwen deitou na cama do hospital e a abraçou. Gwen disse a ela o quanto a amava e o quanto Deus a amava. Millicent balançou a cabeça.
Gwen insistiu que Deus a amava sim. Millicent começou a chorar. Deus não me ama. Foi a última coisa que ela disse. Ela levou a mensagem de sua família a sério até o fim. Em 24 de fevereiro de 1998, aos 82 anos, Millicent Patrick faleceu. Que no caso ali, quando ela fala que Deus não me ama e que a mensagem da família foi levada até o fim, é porque a família era tão conservadora e até o fim ela foi expulsa daquele antro, sabe? Negada naquele antro por ela querer viver uma vida mais artística e não tinha nada de errado nisso. Só que eles achavam que sim, eles achavam que era até uma questão pecaminosa. E não sei se ela demonstrava isso durante a vida dela, se tinha alguma coisa, mas quando ela fala isso, ela mostra que por mais que talvez ela escondesse, aquilo doía. E aquilo doeu a maior parte da vida dela. E ela... Tanto que ela até tentou, se reconciliar com a família e algumas coisas não deram certo mesmo depois de muitos anos. Doido, assim. A Millicent, ela, não sei se eu comentei com vocês, mas ela fingiu ser uma baronesa no começo da vida artística dela em Hollywood. E se a família acompanhava, nunca negaram, porque ela nunca foi uma baronesa. E nunca negaram, nunca expuseram ela, sabe? Só fingiam que ela não existia. Acho que isso é, sei lá, muito pior. E antes de começar o epílogo, a Mallory termina o livro assim. Quando eu era adolescente, Millicent me mostrou o caminho para seguir na vida criativa que queria viver. Ela mostrou que era possível fazer arte que eu queria fazer. Agora, como adulta, ela me mostrou o caminho a seguir para ajudar a criar o mundo no qual quero viver. Revelar a vida de Millicent durante os últimos 2 anos me ajudou a ver o que preciso fazer para proteger mais mulheres desse destino. Isso me ajudou a ser corajosa, forte e me fazer ouvir. Ter a imagem de Millicent no meu braço todos os dias não me lembra apenas que eu pertenço ao mundo dos monstros. Isso me lembra de não tolerar todas as merdas que surgem no meu caminho. Isso me lembra de não ter medo e exigir as coisas que mereço. Millicent Patrick merece ser conhecida como a pioneira artística que foi, mas ela também é um símbolo do motivo pelo qual precisamos trabalhar mais, tomar uma decisão e ajudar outras mulheres. Millicent nunca recebeu o reconhecimento que deveria durante a vida. E ela era uma mulher branca, bonita, sem deficiência, heterossexual e rica. Ela possuía todo o privilégio que uma mulher de seu tempo poderia ter, e nada disso foi suficiente para protegê-la de homens como Bud Westmore. Só posso imaginar o número de artistas femininas e não tão privilegiadas quanto Millicent que nem sequer entraram pela porta. Milhares e milhares de mulheres estão por aí, sentindo-se sozinhas com suas paixões criativas. Milhares nem sequer consideram a ideia de fazer arte, porque não conseguem imaginar um lugar para si nesse mundo. O legado de Millicent Patrick não é apenas um conjunto de trabalhos influentes, ele também é um convite. E aí tem um epílogo e tem mais uma partezinha final, mas eu acho que eu vou terminar o vídeo assim. E, claro, agradecendo você por assistir até aqui. Esse vlog, fazia muito tempo que eu não fazia um vlog. E esse livro é maravilhoso. Eu vou deixar o link para comprá-lo aqui, caso você tenha interesse. Assista O Monstro da Lagoa Negra, caso você nunca tenha assistido, e saber todo esse background atrás da criação desse filme é maravilhoso. Assista também A Forma da Água, de Guilherme Del Toro, que é maravilhoso também. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo para vocês seguirem. Eu queria agradecer aos apoiadores do canal. O apoio de vocês é muito, muito, muito importante. Muito obrigada por acreditarem no meu trabalho. E muito obrigada a você que está assistindo esse vídeo e assistiu até o final. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!